18, renúncia plena. É renúncia plena, né? É renúncia plena. A questão da renúncia aos bens materiais é de muita relevância no comportamento da criatura humana. Sem ela, a vida se torna insuportável, gerando apegos que se transformam em elos de escravidão, jungindo o ser a coisas de valor transitório incapazes de proporcionar plenitude, estado de paz interior. Por sua vez, o apego às posses, sob o disfarce de necessidades de segurança, é dos mais temíveis adversários do indivíduo, porque responde pelo medo da perda, pela sistemática desconfiança em relação aos amigos e conhecidos, por fim, pela insatisfação que sempre se instala em quem possui, atormentado pelo desejo infrene de ampliar os recursos, a renúncia impõe-se como medida saudável de equilíbrio, responsável pela preparação do espírito para o momento de libertação do corpo. O hábito de renunciar às coisas materiais leva o candidato à necessidade do autoburilamento, da renovação moral, libertando-se das paixões e emoções perturbadoras, a fim de conseguir a própria iluminação, sem a qual os objetivos superiores da vida ficam defraudados. De certo modo, o treinamento para a renúncia das posses terrenas predispõe a mudanças de atitude moral entre as pessoas e a vida. Há quem facilmente se desprende de determinados objetos, adotando a generosidade no intercâmbio fraternal, mas tem terrível dificuldade de ceder quando se trata de valores apaixonantes, caprichos, pontos de vistas, orgulhos, etc. Pessoas bondosas sob um aspecto, às vezes, surpreende pelo rigor Só um minutinho para não embaralhar. Pessoas bondosas sobre um aspecto, às vezes surpreendem pelo rigor do temperamento que não desculpa, verdade. não esquece ofensas, mantém ressentimentos, cultiva o ódio, anela por desforço. O hábito de quebrar cadeias materiais proporciona a saudável oportunidade de renunciar aos propósitos malsãos, inferiores, que denotam dureza de coração, primirismo evolutivo. Fascinado por Jesus, um jovem rico propôs segui-lo. O mestre que o conhecia impôs-lhe ser necessário que ele vendesse tudo quanto possuía, distribuísse o resultado com os pobres, após o que poderia acompanhá-lo. Reflexionando, o moço deu-se conta de que tal esforço não lhe era demasiado. No entanto, recordou-se de sua posição social, dos compromissos assumidos, das injunções em que se encontrava e afastou-se demasiado. E afastou-se desanimado. Treine a renúncia total, iniciando-a com as coisas de pequena monta. Libera-te de algumas posses, transfere recursos para que te sobram. Doa excessos e te habilitarás a ofertar também o necessário, preparando-te para a renúncia a ti mesmo, responsável pela tua libertação de tudo e de todos. E ela finaliza: a renúncia plena começa no gesto pequeno da oferta e do desprendimento aos bens do mundo, a fim de alcançar a doação total. Que assim seja.
Que assim seja. E a gente agradece a Deus por mais uma manhã, a gente está aqui reunido. A gente demonstra uma certa tristeza, né? Porque gostaríamos de ter mais pessoas juntas. Mas eu acho que, como dizia a dona Giselda, ou diz, né? Nós somos os convidados da manhã de hoje. Que a gente possa tirar o máximo proveito desse momento. E o principal, né? Que a gente consiga aplicar e que o convencimento seja pelos nossos gestos, as nossas atitudes perante os nossos companheiros. Da mesma forma que a gente precisa, né? De atitudes de coragem, de desprendimento, conforme a Joana falou, para que sigamos, né? Esse passo da verdadeira renúncia. Que a paz reine por toda parte, especialmente onde estiver o sofrimento, a dor, o desespero, para que a calma possa prevalecer. E estamos iniciando, então, a nossa manhã de estudos, convencidos de que vai correr tudo na doce e consoladora paz de Jesus. Vamos em frente, então, porque o texto é longo, né, cara? Mas ele é longo, mas ele é bem consolidado, não tem muito o que discutir. É aceitar e pronto. Que bom que houve esse tipo de lição. Eu me lembro muito do meu falecido pai, que ele era um elemento assim, muito desprendido. Ele não era assim, ele tinha a vaidade dele, mas ele era um elemento assim desprendido. Ele me orientou muito com isso. Eu até hoje faço questão de ser um camarada livre, não ter apego a nada, a não ser, vamos dizer assim, as mulheres que eu amei. Tinha um pouco de apego, se eu disser que não, eu estaria mentindo. Mas então, a minha relevância para com o meu próximo é tudo aquilo que eu queria também para mim. Agora, há momentos que tu quer fazer pelo próximo e não pode, porque se você fazer, vai se prejudicar. Aí quer dizer, já é uma coisa que tu está, vamos dizer assim, tirando o problema alheio e colocando na tua vida. Agora, quando se pega o problema alheio, que tem condição de dar uma determinação legal, vamos fazer também, vamos olhar o próximo como a nós mesmos. Porque essa máxima de fazer com o próximo aquilo que queremos fazer a nós, mas isso aí depende também, que ninguém tem condição de tirar um problema 1000 para colocar no teu que está 200. Então você vai aumentar, vai ficar com 1.200. É o que nós discutimos ontem, né? Que foi falado ontem na reunião, né? Foi isso aí, foi esse tema, né? Foi basicamente um desprendimento, né? Então vamos, eu trouxe o livrinho hoje, Prazer de Viver. Opa! Ditada pela irmã Dufour e psicografado por Vanderlei de Oliveira. Harmonização, uma proposta de educação emocional. Isso aqui, essa mensagem é alusiva ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Harmonização. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, vamos aqui à dissertação aqui da irmã Dufour. Agir por instinto é conduzir-se por impulso, sem consciência das forças movimentadas por dentro e por fora da criatura, para que ela se comporte dessa ou daquela maneira. Mesmo estagiando no reino hominal, expressiva parcela da espécie humana ainda abdica de sua real condição evolutiva, mantendo-se na animalidade. Conquanto os avanços da inteligência, o homem do século XXI age, na maioria das vezes, conforme seus velhos antecessores da era instintiva. Apesar de possuir a vontade e a capacidade de escolher pelo raciocínio, ainda seguia com muita frequência pelo instinto. Frases como: sei que devo fazer assim, só não sei como explicar o porquê. Ninguém me ensinou isso, apenas sei que deve ser assim. E fiz isso
mas nem sei o motivo. Demonstram claramente condutas instintivas ou de imitação nas quais a razão não toma parte. O sempre insiste que as pessoas, antes de, tentar se aprofundar na doutrina espírita, pegar a base, pegar os 5 livros básicos, porque é ali que você vai encontrar esse conceito de evolução, né? Que a pessoa já chega, já lendo romance, já lendo não sei o que, e não tem essa base preparatória. Pô, a gente era animal, né? E depois você pula para o reino animal, para o reino nominal. Você faz essa transição, mas trazendo todas aquelas características ainda do animal. Você está aqui, mas teu espírito está lá. É o que ele está falando, que ela está falando aqui. É complicado, sabe? As pessoas não têm essa noção. Se tu perguntar a 90% dos espíritas, não ouviram falar disso. E nós, não, eu não fui animal. Não, e ainda vai pegar ainda mais pesado aí para o espírito. Não é que eu falei até por ser aqui, né? Eu não fui animal, né? Eu estagiei. No animal. O meu ser eterno estagiou ali, né? Humanizar é promover-se à condição de administrador ativo dos valores superiores que se encontram adormecidos no cosmos interior. É vencer esse automatismo que nos impede de colocar a inteligência a serviço do crescimento integral. É utilizar a informação para efetuar a transformação. Dentre os valores divinos dos quais o homem é herdeiro, encontra-se o sentimento, conquista sublime, tecida em milhões de anos nas experiências da sensibilidade estimulada. Caraca, pois é um tema muito profundo. Muito profundo. No entanto, como assegura o codificador na referência acima, quando instruído e depurado tem sentimentos. Somente quando instrução e depuração se alinham é que temos o sentimento. Repete, tá? Somente quando instrução e depuração se alinham é que temos o sentimento. Na atualidade é notório o desajuste entre pensar e sentir. Por isso, um conceito prático e urgente de humanização aplica-se à tarefa de educar emocionalmente o ser na aquisição de maior soma de domínio e conhecimento do mundo emotivo. Humanizar é sentir o outro e perceber o que ele sente. É estar em relação educativa com o próximo. Reflitamos sobre esse enfoque. O ego é a fonte das cristalizações milenares refletida no campo intelectivo da criatura. A consciência é a divina expressão de Deus, refletida nos sentimentos de cada momento. Aí, definição muito legal de Deus. Tu que queria a definição, aí, ó, vou repetir aqui. A consciência é a divina expressão de Deus, refletida nos sentimentos de cada momento. O coração é o espelho do Pai na alma. O estado de ego nos leva a pensar o outro, gerando expectativas e cobranças, enquanto humanizar significa desenvolver o estado de consciência, isto é, dinamizar o patrimônio do afeto, passando a se relacionar com o outro. Só há relação quando há troca, intercâmbio de impressões. Só a relação quando há relação. Só a relação. Quando há troca, intercâmbio de impressões e forças sutis, identificando com clareza o que sentimos pelo outro e como vibra o coração do próximo. Hoje tu não pode estar na doutrina espírita e abrir mão do conhecimento da psicologia, da psicanálise, entendeu? Até mesmo da psiquiatria. E, por outro lado, você buscar as ciências
naturais, né? Você buscar a física, buscar, entendeu? A matemática, para você poder tirar conclusões, e senão você fica no espaço. Essa coisa de obsessor, não sei, isso aí já acabou, isso não existe mais pra gente, cara. Isso é a cabeça da gente. A base da humanização inclui a tolerância, que necessitamos de ter uns com os outros no terreno de nossas heranças espirituais. Esse grupo, de onde ele está puxando chegou a nossa irmã Cirilo, que o Carlos tem trazido aqui, pô, cara, eles me deram uma visão, por exemplo, de Exu, de Pombagira, que eu não tinha. Lendo essas obras aí, eu passei a ter uma outra visão. Porque a informação que chega pra gente, não, isso aí é o diabo, isso aí... E tu vai ver que não tem nada a ver com isso, é uma coisa totalmente diferente, sabe? A questão é energia, é por aí. Não, e ele coloca nesse pedaço, vou repetir aqui, ó, a base da humanização inclui a tolerância, que necessitamos ter um com os outros no terreno de nossas heranças espirituais. Quando pensamos o outro... Não, isso aqui é só até aqui. Então, essa tolerância, ela fica muito fácil da gente ter quando a gente trabalha a aceitação. A aceitação é fundamental. É interessante o Saint Germain falando como ele conseguiu chegar até 200 e poucos anos. E ele coloca, resumindo o que ele disse, que foi a aceitação. As coisas vinham e eu não me desesperava. As coisas vinham e passavam e eram resolvidas. Eu também tive horas de perturbação, mas foram horas pequenas comparando com vocês aí. Sabe, eu me estressei e tal, mas foram coisas mínimas no que vocês passam. Vocês dão muita importância ao cotidiano, à vida física. Leva a vida mais, sabe, na brincadeira, não irresponsável, mas de uma forma lúdica. Isso vai ser resolvido. É acreditar em Deus. Então, a aceitação é a base da harmonização. Se a gente criar, ser crítico, botar o nosso ponto de vista em tudo, a gente passa a se estressar muito mais, a criar uma ansiedade, um nervosismo, arrumando um Cristo, quer dizer, um culpado para qualquer coisa, e a culpa é nossa. Eu vivo nesse planeta, culpa é minha. Eu vivo nessa família, nesse país, nesse estado, culpa é minha. Agora, a inteligência suprema do universo, o que ele quer comigo me colocando aqui dentro? É mais ou menos por aí que a gente tem que questionar, né? Quando pensamos o outro, criamos imagens mentais que nos vinculam em expectativas de perfeição, cobrando exatidão e boa conduta alheia. É o que foi dito agora. Saímos do ego pela projeção, isto é, o mecanismo de proteção que visa amortecer o peso das imperfeições pessoais. Ninguém pode ficar negando o que sente e espera ser feliz. Não, ninguém pode ficar negando o que sente e esperar ser feliz. Quando estamos no estado do ego, temos inúmeros mecanismos de defesa que nos levam a vendar a visão espiritual para as imperfeições que carregamos. Esse mecanismo age pelo aprisionamento dos sentimentos. Temos usado alguns deles há longo tempo na fieira das reencarnações, criando verdadeiros esconderijos psíquicos nos quais procuramos nos aninhar em busca de uma falsa segurança. Harmonizar é vencer essas defesas instintivas, assumir a luta contra nosso complexo de inferioridade espiritual e partir para uma batalha sem tréguas na tarefa de melhoria e aprimoramento, vencendo medos, frustrações, culpas e outros tantos monstros emocionais que a gente falou ontem. E engraçado que na lição de início, a Joana de Anjos fala, né? Um desses remédios aí seria o desprendimento, né?
É o desapego, né, mano? Estamos querendo fazer reforma íntima pelo intelecto, mudando somente pensamentos. Enquanto reforma, a luz do Espírito é saber como se tornar senhor dos valores que dormitam em nossa intimidade desde a criação. Somos herdeiros de vivências que pulsam com vivacidade no nosso ser. Então isso aqui é muito interessante, somos herdeiros de vivências que pulsam, quer dizer, ela está viva. E o que é isso? É o subjetivo, é o emocional. E esse subjetivo, que é esse emocional, ele é vivo. Ele não é físico, mas ele é vivo. O problema todo é que a gente acha que isso é romântico e que isso não é vivo, mas ele é vivo. Quem eu sou? Eu sou uma energia pensante. O que faz uma energia pensante? Ela só é o propulsor mecânico, propulsor energético de uma mecânica. Então a vida física é uma mecânica. E eu sou o propulsor dessa vida mecânica. Então, aquilo ali, eu tenho que entender como é que eu era uma energia pequena e a minha finalidade é chegar a uma energia gigantesca, imensurável. E o que vai alimentar essa minha energia? Tudo que conota, tudo que traz um apelo, um movimento, uma intenção. Então, eu tenho que entender como é que eu conoto as coisas que eu vejo para alimentar essa energia. E eu, às vezes, fico, por causa por não aceitar que eu sou um espírito, por não aceitar que eu sou imortal, por não aceitar que tenho uma consciência suprema e que me ama, gerenciando isso e que também está em mim, por não aceitar isso, eu fico com medo, eu me corrompo, eu me prostituo, mas se eu perder o emprego, eu vou perder o dinheiro, eu vou perder o meu poder de compra, eu vou perder o meu poder de me alimentar. E aí, nisso tudo, num espaço de um relâmpago, a jato, você já tem atitudes condicionadas. Então, isso tudo você se corrompe, se prostitui, se associa em cima de ações condicionadas já em pensamentos fechados. Eu aceito os conceitos, mas na hora de agir, de tomar atitude, a atitude é do homem velho ainda. Corri agora onde eu parei. Vou começar aqui onde eu achei que eu parei. Ansiar por uma reforma interior de sobressalto ou esperar isso do próximo é violentar nossa natureza íntima. Queremos sentir o que não fomos preparados para sentir e nem saber como sentir, como perdoar. Quais as origens do sentimento de insegurança e de culpa? São inúmeras as questões que deveremos formular sobre o universo emotivo. O alto amor, no entanto, nos inclina a nos aceitar como somos e com base na proposta de educação espiritual, buscar com autenticidade os caminhos de libertação e paz. As condições de felicidade são saber quem somos, saber lidar com as nossas forças afetivas e adquirir domínio sobre elas. Isso solicita uma pródiga atitude de tolerância. O apelo do mais alto pela harmonização na seara espírita será providencial. Na seara espírita será providência salutar pelo bem de nossa causa e de nós próprios. Harmonizar, sobretudo, é aprender a conviver com a diversidade do qual o outro é portador e também desenvolver uma relação pacífica com a vida que nos cerca.
conduta simplesmente impossível se não passarmos a esquadrinhar as emoções vividas a cada encontro e reencontro, a cada acontecimento e experiência dos nossos dias, um com os outros. E aí, vagabundo, maluco, acha que o certo é ir para uma instituição religiosa e ali cantar, adorar, contemplar e não trabalhar o teu ego, o teu eu, porque o ego, como o primitivo tal, pode até ser, mas ele é eu, ele sou eu. Então, quer dizer, eu tenho que trabalhar para aquilo crescer, aquilo ampliar. Então não adianta o ego é o capeta, a consciência é o anjinho. Não, tudo sou eu. Eu mais ignorante e eu mais desperto. Você criou um novo fator na sociedade que é o decorador de Bíblia. Pô, tu tem decorador de Bíblia pra caramba, porra. A gente falou ontem. Uma mensagem com uma porção de sentidos, um salmo daquele, aí o cara decora aquilo. Você vai perguntar para ele o que significa aquilo, o cara não sabe. Não, mas o problema todo, ele não quer saber o significado, sabe por quê? Porque eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos todo mundo pensar no branco. No branco. No branco. Pensa todo mundo no branco. E agora vamos responder uma pergunta rápida. O que a vaca bebe? Água. Mas a maioria vai pensar logo no leite. Leite, é. Mas isso aí é a neurociência. É. Te ensinando maneira para ser malandro e querer manipular a massa. Porra, no Brasil isso veio com uma intensidade tremenda. Então, quer dizer, é tudo uma malandragem colocada como neurociência, colocam ali uma situação, intelectual para falar, aquele lá quer conduzir todo mundo e se dá bem, botar dinheirinho no bolso. Tudo é dinheiro. É. Tudo é dinheiro. Não, e outra coisa, a metodologia final é essa. Não te explica por que é que você está passando por aquilo. A sociedade americana é muito voltada nisso, as religiões de lá, essa parte Lógico. evangélica, porque se você é vencedor, Deus que é culpado. Se você é perdedor, a culpa é tua. Ele não tenta explicar um meio termo por que é que você está passando aquilo. E não é conveniente, porque a política comercial deles é produção. Produção e consumo. Produção e consumo. Então, quer dizer, eles estão no foco dele agora. A vaca de gado, a vaca ali do rebanho, é que são os idiotas, não querem pensar com a cabeça dos outros. A população daqui, do hemisfério sul, não do Brasil, do hemisfério sul, ela tem uma tendência muito grande a futurista, talvez nós não estejamos mais aqui, para você ter uma associação espírita muito grande, sabe por quê? O povo daqui de baixo, assim como o povo, já que a nossa colonização maior foi a Europa, eles têm uma tendência muito grande para a sociologia e para a filosofia. Se você usar sociologia, filosofia, psicologia e psicanálise junta, cara, você consegue ver a tua vida muito bem. Deixei agora com o Júnior. É que nem a neurociência. É golpe, é golpe, é golpe, é golpe e deixa o bandido entrar. A árdua tarefa nos aguarda nos campos da reeducação. Estamos sendo convocados a aprender a profunda lição de cultivar interesses pelo outro, entendendo-se esse outro como sendo todas as criaturas da criação. Temos pela frente o desafio de romper a crisálida do ego e abrirmos-nos para a vida abundante. Eis a questão central de nossas reflexões. Como renovar o sentimento de interesse pessoal para o sentimento de interesse universal? Como fazer para sentir a Terra como nossa grande casa e a humanidade como extensão de nossa prole? O projeto de humanização na seara espírita deve ser uma proposta concreta de amor, um desafio de colocar o homem mais perto do seu próximo, de fazer com que a mensagem espírita seja mais importante do que as práticas, que o homem valorize mais a causa do que a casa, um apelo para que haja mais sorriso de ternura e menos convicção,
institucionais. Isso é uma crítica às casas espíritas. É. Vai começar de novo, é só um pedacinho inicial aí. Não, pode repetir toda, Carlos, pode continuar. O projeto de harmonização na seara espírita deve ser uma proposta concreta de amor, um desafio de colocar o homem mais perto do seu próximo, de fazer com que a mensagem espírita seja mais importante que as práticas. É isso aí, fundamental, né? Que o homem valorize mais a causa do que a casa. Um apelo para que haja mais sorriso de ternura e menos convicções institucionais, menos papéis sociais e mais amor espontâneo. O Centro Espírita, assim como as diversas instituições doutrinárias, está sendo convidado a se promover a praça fraterna de convívio libertador, superando em muito as suas atuais conotações de estudo doutrinário e exercício da caridade. Mudar as práticas. Mudar as Ontem práticas. foi falado isso, né? Mudar as práticas. Mudança de prática. Quem está trazendo essa mensagem, a gente buscar lá, entender como é que funciona a coisa. É alguém que teve no começo da purificação, alguém que entendeu esse retorno do Cristo através da terceira revelação. Né? Que essa criatura aí foi médium que serviu a Allan Kardec. Então, ela entendeu bem a proposta, ela está vendo que está tudo desvirtuado, mudou tudo de mundo. Então, uma alerta. Está cambando também Isso aí financeiro, com o resultado final. Da troca. O Está acabando com a troca. O profissionalismo do espírita, o espírita profissional. Aí pronto, aí tu, porra, aquele lá é mais graduado, aquele lá já é o presidente, já é o diretor, já está fazendo, participando da sessão mediúnica. Aquele ali ele falou. Aí bota o rótulo, pastor. Quase pastor, isso. pastor. Só mudou o nome, mas. Pastor Chigué. Estudar, sim, mas para aprender a viver, fazendo das atividades esclarecedoras um contexto de retrate à realidade social na qual o homem carnal está inserido, trazendo o mundo de fora para dentro, conduzindo as reflexões e preparando todos para viver como homem de bem. Além disso, libertar a noção de caridade como prática de doações para a noção educativa de exercício do amor entre aqueles que realizam a tarefa. Eu nem tinha lido isso aqui ontem ali porque alguns vão ver ali eu falando que botam um peso em caridade que é na contramão, e é exatamente isso. Eu não vim aqui para salvar o mundo da falência financeira. Cada um está levando a tua cruz. Cada um está no teu tempo. O que dá para você fazer como ajuda, você faz. O que não dá, tá entendendo? Deu para você ajudar lá. E é bom aquela do momento, que pensa passar na tua cabeça. Bateu, pá! Bateu, pá! Bom, e até aqui está um tempinho legal. Harmonizar é focar no coração. É temperar nossa convivência com emoções de alegria e gratidão, dando encontro e luz aos nossos momentos uns com os outros, ante os lances da vida. Então isso aqui é o que eu acho desse encontro aqui de domingo. Cara, a minha mulher vai falar, é porque você lê e que você fala mais lá dentro. Pode até ser. Ué, por que ela não lê também? É que nem o nosso irmão Mauro aqui reclamando da evangelização e tal. Falei, Mauro, fica aberto. Qualquer departamento, qualquer situação que queira fazer, é teu agora. Vai escolher qual? Cadê ele? Escolheu? Vai escolher qual? Eu peguei, foi por osmose, sabe? Eu fui envolvido, quando eu vi não tinha ninguém, eu fui lá, me dá aí que eu faço. É tudo comigo. E sabe qual é o pior da situação, Mauro? É que eu gostei. Aí, para machucar ali, né? Eu gostei. Agora, tá aberto. Quer? Então, o problema todo é esse. É porque você fazer, porque é aquilo. Mas todo mundo quer tirar, sabe? A sua responsabilidade em se reformar. Ontem eu falei aqui, mas falei meio com um lado de para machucar. O que alguém quer trazer papelzinho se você vem aqui e não sabe nem qual é o estudo de hoje?
nem a mensagem vai ser lida, nem agregar um pouco de conhecimento para dar também um pouco ali para o pessoal. Aí vem para cá, não sabe qual é o título de hoje, qual é a leitura, não pegou, nem leu, nem nada. Aí vem com, eu estou com um parente, aí vem um amigo, aí vem nele, que nem uma colega nossa que botou lá a necessidade de uma pessoa, aí quando alguém no grupo, qual é o endereço, qual o telefone dele que eu vou lá tentar socorrer? Não sei, vi na internet. Pô, que absurdo, né? Cara, quando eu vi aquilo, deu vontade de metralhar ali, mas... Calma, cara. Mas... Carlos, é por isso que eu falo para você, eu falei semana passada, que todas as opções postas na mesa, eu estou abraçando, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Está modificando de acordo com o mundo. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas deixa eu falar muito para mim, se eu falar, o pessoal vão ouvir. Fala no café. Dia virá em que o homem perceberá que nada existe de mais lúdico e enobrecedor que conhecer pessoas. É muito legal cada palavra que ela coloca, né? Mais lúdico, é tudo um teatro, é tudo uma fantasia, é tudo uma brincadeira para a gente, sabe, alimentar a nossa energia. E eu procuro a energia, o alimento podre e não o alimento são. Cadê mais lúdico? Então, conhecer a origem das histórias de dor e amor de cada criatura. Nesse instante, o conceito de prática espírita passará a ser o processo de aproximação afetiva e o interesse central de quem participa. Será romper as barreiras que nos separam de quem quer que seja, aprendendo e crescendo com todos. Jesus, o maior agente de humanização que passou pela Terra, deixou claro em seu magnífico discurso que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. A que proposta maior de humanização podemos aspirar? Discípulos que somos, devemos aceitar o quanto antes esse desafio de aprender a amar, buscar respostas sobre como concretizar os nossos anseios nobres que começam a brotar e sobre como esperar nossos instintos. Sobre como superar nossos instintos. Respostas que nos levarão ao encontro de nós mesmos, solidificando o amor dentro de nós. E somente assim, gastando um pouco mais de nós mesmos, devassando nossa intimidade camuflada e ignorada, instintiva e automatizada, é que vão desabrochar sentimentos novos e vigorosos, inclinando-nos ao magnífico impulso de ir em direção ao outro, instaurando a era do afeto. E ela finaliza, uma tarefa que nos tornará humanamente felizes e integrados ao sublime concerto de equilíbrio que pulsa no universo, instruindo e depurando-nos como expressão do amor de Deus. Vou ter que ler isso aqui. Carlos, dê para mim o autor e o coisa do que eu não peguei o autor. Mâncio foi o Vanderlei de Oliveira. O título é Prazer. Não, Harmonização, uma proposta de educação emocional. O título do livro, não. Prazer de viver. Eu tenho esse prazer de viver, conquista de quem cultiva a fé e a esperança. O nome todo. Vamos, Carlos, entrar na sociologia e filosofia. Vamos nós dois entrar na sociologia e filosofia? Eu já entrei em psicologia, sociologia e pedagogia. Isso aí em todos. Eu tenho que me aposentar primeiro, não adianta. Filosofia não, vamos entrar. Tem que entrar filosofia que é bom, né, cara? Ou filosofia ou sociologia. Aí depois sim. Filosofia. Ou psicanálise ou psicologia. Filosofia, eu não me aprofundo muito, sabe? Porque como o Valdemir falou ontem, a gente está estudando
sabe, consciências mortas. Sabe, a psicologia... Mas é bom para fazer uma transição das vivas, né, cara? A psicologia, tu tá atravessando o paredão. Tu tá indo lá atrás para ver quem é que está escondido aí, quem é que está aí agachado querendo que eu siga. Então ali, quer dizer, a psicologia... Coisa é isso aí você... Segunda, capítulo 9. Perdão, segundo e capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais perto de nos acompanharem na vida? Repete. Claro. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Entendeu a pergunta? Sim. E tu sabe exemplificar quem seria esse bom ou mau gênio? Gênios. Olha, Todo mundo tem lado bom, nada ruim. espiritualmente falando, é o nosso próximo. Né? Não, ali ele está Espiritualmente falando. Não, mas ali ele está colocando eu. Sabe quem é? Meus filhos, sabe? Aqueles meus filhos, ou foram gente boa na encarnação passada, ou foi gente ruim na encarnação, de acordo com, foram agressores ou pessoas que me agraciaram. Então, meus filhos, a minha família, tudo é isso, gente que vem ali se acoplar com a gente para trabalhar as diferenças ou ampliar, sabe, o amor. Então, a gente tem que entender dessa forma espiritual. Quem são essas pessoas que Espíritos afins, né? Afins. Não, afins e também os espíritos contrários. Isso. Porque os afins é os que tu tem uns 5 filhos, eu tenho lá 3 que eu me afinizo mais, 2 eu me afinizo menos. E aí eu fico, por que isso? Por que aquilo? E eu não tenho que adorar mais um ou outro. Eu tenho que equilibrar. Não é fazer o separatismo. Fazer o equilíbrio. Vamos à resposta. Isso às vezes se dá, porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que eles são simpáticos. Então, entendeu ele? Vamos aqui no Miramês que ele vai dar uma noção muito mais ampliada aqui. Amplificada. Eu não li, mas eu tenho certeza que vai. Alguma coisa a gente vai até discordar, mas... Então, capítulo 6, esse aqui já é o terceiro livro. Não, terceiro livro, nem sei, esse aqui é o segundo livro, né? Não, tá. Ele já está no 20 e tal, olha aí o número dele aí embaixo. Não, mas aqui... Acho que já uns 13 ou 14 livros. Então, encarnações de bons ou maus gênios. Peraí, deixa eu, antes de começar, deixa eu limpar aqui, que está meio embaçado esse óculos embaixo. Que eu vou falando, embaixo. Escuta, uma coisa que eu não estou entendendo aí. Encarnação de bons ou maus gênios. Não é um espírito próximo, porque se for o gênio que a pessoa, O espírito tem, ele já está trazendo de outra. Então, De outra encarnação. ele está colocando o gênio como consciência, como espírito. Então, encarnação de bons ou maus espíritos. Entendeu? Estou entendendo. Ou de bons ou maus consciências. As leis espirituais são elásticas e na proporção que cresce o amor, elas se estendem até o infinito. Como diz Paulo, o apóstolo, o amor tudo pode. Poderia, sim, um anjo guardião tomar a carne para proteger mais de perto o seu tutelado, mas outro da sua estirpe ficaria em seu lugar como vigilante, no caso, para os dois, porque mesmo o espírito mais elevado, vestindo os fluidos da carne, apresentar-se-ia tolhido de certas circunstâncias da vida, sujeito a alguns deslizes.
É interessante essa parte aqui, porque tem um livro que eu comprei lá do colega do Erlei, lá do centro, né? Ele fala, vocês espíritas, cuidado, hein? Cuidado. Vocês trabalham na sessão mediúnica ali, vocês interagem com forças das trevas muito pesadas. Nós que já estamos no patamar acima, a gente não desce aí, mano. A gente manda intermediários, passa a mensagem telepática, mas a gente não desce aí, mano. Então, cuidado com esse negócio de relacionamento. Ele não disse assim claramente, mas quis dizer isso. Deixou subentendido. Aí quer dizer, está dizendo por quê? Você aqui é tolhido de situações que você antes estava, isso aqui eu resolvo assim, e agora eu não tenho essa ferramenta, como é que eu resolvo? Então, é por aí, né? O mau gênio, como a ele se refere, o espírito, o livro dos espíritos, não tem condições por si mesmo de resolver a reencarnar para prosseguir alguém, para perseguir alguém. O espírito que não seja superior não pode comandar uma reencarnação, o que se lhe apresenta como uma ciência profunda. Se alguns nascem juntos como inimigos de outras eras, é com o objetivo de se reconciliarem em um lar ou no trabalho. Todavia, sempre são vigiados pelos tutelares da família, que dão orientação todos os dias aos seus afilhados. Interessante, resumiu bem aqui. A vida é verdadeiramente uma escola universal, onde todos, sem exceção, são alunos, sendo instruídos e educados por variadas formas. Há anjos guardiões de um poder de renúncia indescritível. Entretanto, na carne, várias vezes, passando por situações difíceis para ajudar seu tutelado ou uma família inteira a compreender as leis que regulam a vida e nos dão a felicidade quando respeitadas. O espírito protetor, quando encontra barreiras enormes para os seus conselhos, por vezes convida em sonho e mesmo por intuição pessoas espiritualizadas a interferirem na família a que dão proteção, ajudando-a pelos meios mais visíveis e, em muitos casos, os resultados são favoráveis, tanto que os líderes espirituais encarnados são sempre usados para esse mistério. Em muitos casos, há muitas famílias direcionadas. Nesse caso, em muitos casos, há muitas famílias direcionando pessoas para o bom caminho. Se te encontras em dificuldades, não te esqueça de Deus em primeiro lugar, depois o teu anjo guardião ou o espírito protetor. Buscando-os, serás mais diretamente atendido pela sintonia dos dois em serviço no bem. Eis aí a chave do segredo de ser melhor assistido. Quem quer ser ajudado será assistido com mais eficiência. Quer falar alguma coisa? Sabe o que eu estou pensando aqui agora, cara? Na família lá de São Paulo, não sei das quantas, que a menina matou. Bom stop. Cara, encaixa nisso aí por um lado contrário, né? Tu vê, cara, que situação, né? Que você, aquele grupo, né? De espíritos ali reencarnantes se envolveu, cara. Não, eu fico vendo agora, saiu uma matéria dessa menina, que o cara largou ela e tá... Ele tá com outra menina. Tá com outra menina. Há muito tempo. Ela já namorou com uma mulher na cadeia, agora tá com o cara para casar. Aí eu falei, caramba, olha só. Cravinhos. Hoje, Daniel Cravinhos. hoje essa garota deve estar perturbada. Eu matei meu pai e minha mãe por causa desse cara. E hoje Foi uma tudo trama. Foi uma trama. Não, sim. Outra coisa, o herdeiro, que é o Esdras, o irmão, ele não fala com o irmão. Eles não se dão. A gente até entende. Mas o problema todo é ela. Ela foi deserdada pela situação, né? E o Excelência lá em Brasília foi pego, né? Abraçando ela. Ela não tá mal, não.
materialmente ela não está mal, não. É porque hoje você cria No muita. meio de Brasília, no meio dos políticos, É. lá, o presidente da República abraçando ela. beijando. Hoje você Parecia- cria. É igual o Guilherme de Pádua, pô. Igual o Guilherme de Pádua. Também a mesma coisa, abraçou o presidente da República. Sim, mas a gente fugiu do tema, né? É. O assunto aqui seria esse aí, né? Da consanguinidade e da junção de pessoas antagônicas, né? Por quê? Para se equilibrarem. Porque você pensa, é um crime por motivo torpe, né? Todos dois. Tanto Não, Guilherme sim, quanto mas Pádua. aí é que tá. Ela idealizou, sabe, um lado romântico com uma pessoa em prol daquilo, se desfez de toda Não, foi uma a vida. trama, cara. Então, quer dizer, sim, teve interesse Eu acho que geral, não mas teve eu tô falando só dela. Então, Só o dela. lado não foi nem romântico. Só Foi uma dela. situação criada, o cara deu a ideia, porque era da rua, ela foi e aceitou. Então, mas é só dela, Aceitou. ela aceitou, É. ela entrou. Mas ela hoje, sendo expulsa dessa realidade que ela projetou, essa falsa realidade, imagine o problema consciencial. Ou se é que tem. tá? Imagina quando ela cair na realidade espiritual. Isso é. Aí vai ser, entendeu? É muito bom você na vida terrena, você carregar duas coisas, o caráter e a ética. Se você, o caráter e a ética, o cara se juntou para ela, se sorriu essa conversa, não. Segue o teu caminho que eu sigo o meu. Mas aí é que está Isso eu tô falando. esse lado evolutivo, caráter e caráter. Você e não ética. nasce com ele. Então, tu tem que ter. Como é que tu Você vai? não nasce, você vai pegando durante Não, a você vida. tem que ter. Como é que tu. Se tu não tem, como é que tu vai Eu tô falar? pegando gancho, na pergunta do Eu sei, eu tô entendendo, dos tô espíritos de entendendo. reencarnar, entendeu? Com essa situação aí. E tem a influenciação de outros espíritos, ou pro bem ou pro mal. Mas será que isso daí já não teve um acerto lá atrás? Não, você te conta Ah, você. Não, mas é que tá. A ação gera reação. Ação. Ela vai reencarnar qual é os filhos, qual é a prole, qual é a família, qual é o ambiente no qual ali. Ela vai ter que entender o que o pai e a mãe sentiu ali, que também não foi à toa que teve uma filha assim, não teve uma aproximação assim. Eu acho que o normal não é o tal gênio, aí, o tal inteligência aí, que reencarnar só para ajudar. Vem também nessa trama Resgate ali, né? de resgate. Tudo será feito no mundo dos espíritos para melhorar a humanidade, mesmo que ela ignore seu trabalho. Sempre damos as mãos no serviço da fraternidade, sem sermos vistos. Não nos interessa o alarde em meio aos santos que servem por amor. Os espíritos superiores se servem constantemente das conversações dos encarnados para transmitirem conselhos a eles. Esses espíritos conhecem a ciência dos intervalos dos pensamentos daqueles que falam e o modo de serem ouvidos na transmissão de suas ideias de que eles precisam para assegurar sua fé e esperança. Então aí, trabalhar o mundo das ideias para entender como essa intuição vem, como nesse ato entre um pensamento e outro, eu sou influenciado por ideias externas. E essas ideias externas são produtivas ou não? Deus, sendo amor, facilita todos os meios lícitos de educação das criaturas, no impulso do seu coração, que pulsa em toda a criação universal. Os espíritos inferiores, por ignorância, que por vezes nos acompanham, estão procurando algo que possamos dar-lhes e, para ajudá-los, necessário se faz que nos amemos uns aos outros. Assim, o amor abre-nos os corações para melhor entendimento dos que nos cercam. Como recebemos do mais alto o mesmo amor a nos guiar para mais além. E ele finaliza: ainda que sintamos o estado em que te encontras como o mais difícil, não blasfemes, nem injúries. Ele pode ser um aviso de melhoras. Tudo nos traz lições valiosas na pauta do tempo. A confiança gera esperança e tudo vive em busca do melhor. E Que assim seja. Essa semana, antes de você fazer a oração, é um assunto
fora e dentro disso aqui. Eu estava perguntando na internet, eu vou mandar para você e para comprimir, vocês vão gostar. Como é que ficaram os caras, nós já pegamos esse ponto lá atrás, nós vamos pegar lá na frente. Depois da Primeira Guerra Mundial, os caras conseguiram sobreviver. Na Europa, né, cara, que é o velho mundo, né, cara, foi uma guerra do velho mundo. Ficou um monte, porque foi a primeira guerra e foi aí cara a cara. O advento do avião começando, ficou um monte de gente maluca. Os caras ficavam com uma porção de capoete, porque foi aquela guerra bomba ali. Cara, eu fico navegando nisso. O Rambo não prova isso, né? Não, o Rambo não foi a Primeira Guerra, o Rambo foi Não, Vietnã. mas o estado do Rambo. Isso é. Então, o que perfeito. Então, o que acontece, cara? Eu tentei levar isso aí para o espiritual. A Europa, o velho mundo, como é que foram esses caras lá no passado, vikings, uma opção de coisa, essas reencarnações, índios, né? Essas das Américas, essas encarnações vindo. E isso agora no futuro. Desses caras que já foram embora. Diz que eles ficaram totalmente loucos, ficavam a gente na rua assim, ó. E o pior não é isso. Desencarna e cria o fronte no mundo espiritual. O livro do Jorge Andrés, eu estava lendo, o último dele, mostrava isso. O cara desencarnou o pessoal, os alemães, e criaram uma guerra lá entre eles. E outra coisa, Carlos, não foi um nem dois, foi centenas, milhares, cara, que ficaram assim e falaram. Eu ia mandar para você e para Valdemir, cara, eu puxei isso aí, eu esqueci, cara, eu passei direto a tanta coisa que eu assisto e eu esqueci de mandar, cara. Isso é muito interessante isso e eu tentei jogar. E essa parte tem que ser do lado espiritual. Vai, Valdir, pode continuar. Não, estou acordando vocês aí. Temos 5 minutos ainda. Eu toquei nesse ponto porque, eu achei muito interessante isso aí, cara. Eu achei muito interessante, eu fui aumentando as possibilidades. Pô, cara, eu falei, caramba, como é que deve ser isso? Em encarnações futuras e agora o resultado das encarnações presentes. Como é que deve ser? O cara foi em milhares, cara. Por quê? Ali, né, cara, o ambiente foi o mais inóspito possível, bomba, os caras na linha de frente, um dando tiro no outro. Quem conseguiu sobreviver, cara, disse que a Europa, cara, França, aqueles países dali da antiga cortina de ferro, ficou cheio de maluco na rua andando, porque tu não tinha um sistema de saúde adequado, tu não sabia, tu não estudava muito isso. Como é que não foi essa parte aí, cara? Pô, é coisa parecida, que não vão achar que não tem nada a ver, mas como eu escolho aqui o livro para ler aqui? Geralmente, eu leio a pergunta do livro dos Espíritos e eu não procuro muito em cima, eu quero saber o sentimento que aquela pergunta está me trazendo. E aí, eu vou no Evangelho segundo o Espiritismo e procuro, sabe, aonde está se falando daquele sentimento. Aí fala lá, Evangelho segundo o Espiritismo, que nem essa aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o capítulo? Capítulo 11, item 8. Aí eu procurei, eu achei que o que tinha a ver era o capítulo 11, o capítulo 13 e o capítulo 28, que é das preces para espíritos, os afins e os não afins. Aí eu vou nos livros da Irmã Se Não For procurar leitura sobre esse capítulo, que tudo está enraizado no sentimento que eu notei da pergunta do início, não em si, na proposta da pergunta em si. E tu vai ver que tudo está se encaixando, tudo vai ali, fortalecendo o desenvolver da consciência lá no final do estudo. Todo dia. Então, quer dizer, a proposta é o psicológico, é você entender como é que aquilo ali, como é que se chega até lá. Então, eu tenho uns 3 ou 4 meses, eu nunca cheguei no que tem uma sessão que eu achei, quando fui comprar um negócio, achei um livro muito de esperança, até pra mim, todo dia eu peguei aquilo dali, todo dia de manhã eu leio. Cara, todo dia eu leio, pego uma página e abro e leio, né, cara? Muita gente eu sei que já fez isso, né, cara? Eu pego e leio aquilo daí. Pô, cara, tu sabe que minha vida começou, acho que é pela forma de você olhar para aqueles 8, 10 horas do dia que vai ter pela frente. Aí você tem que encaixar aquela mensagem naquilo dali, cara. Pô, todo dia eu tô lendo uma mensagem dali, de domingo a sábado, direto, eu leio uma mensagem daquilo ali e eu tento encaixar aquela mensagem mais ou menos no meu dia a dia, cara, como é que vai ser. É legal o Espírito falando, né? Cara, o mundo físico é ilusório. O mundo espiritual... É plástico, porra. O mundo espiritual também é ilusório. Mas o mundo físico é mais plástico do que o mundo espiritual. Aí tu fica assim, cara... Qual é a finalidade? Qual é o final do caminho?
Aí ele vem falando, tu fica assim, tu fica meio desanimado até. Mas, Carlos, o mundo físico é mais plástico do que o mundo espiritual. Pode ir, Rodrigo. Vamos lá, vamos fechar então, depois a gente continua. Pode ir. Eu peguei aqui o acaso, aqui uma mensagem do Raul Teixeira para a gente finalizar o nosso encontro amanhã de hoje. Na intimidade nossa, temos tantos andrajos, tantas ruínas, tanta coisa velha, mas queremos oferecer o nosso melhor a Jesus de Nazaré. É certo que temos que procurar, na horta de nossas dedicações, algumas ervas aromáticas para preparar ao Senhor o caldo quente da nossa dedicação e oferecer-lhe na mesa tosca de nossa perseverança claudicante. E essa claudicância procuramos sustentar com a pedra da racionalização, para que a gente não se desespere com a própria pobreza interior. Sustentamos essa mesa com a pedra de nossa perseverança, de nosso raciocínio. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu quero dar o meu melhor. E escoramos a mesa para que ela não tombe tanto. As frutas secas que vamos guardando ao longo da vida as nossas boas ações, preservadas para que as possamos repetir no momento árido do inverno moral. Queremos oferecer a Jesus esses pequenos bagos desidratados, mas doces, que guardamos em nós. E a nossa Bíblia de vinho gatoso, o vinho de nossas lágrimas e de nossos sorrisos que se mesclam na terra de provas. Queremos colocar a mesa para que ele se possa servir da nossa alegria e da nossa tristeza. E quanto mais nós te oferecemos, percebemos que as poucas coisas que lhe damos, ele as amplia. Como o vinho capitoso que se multiplicava na Bíblia aos olhos de Júpiter e de Mercúrio. Somos tão pobres, tão pouca coisa temos a oferecer ao Senhor, mas estamos convictos de que aquilo que lhe oferecermos, Ele saberá usar, Ele saberá usufruir e nos devolver multiplicadamente. E pergunta-nos a cada momento o nosso Mestre: que queremos que eu vos faça? Alguns pedem a cura do corpo, outros pedem dinheiro para as suas realizações mundanas, outros pedem a paz de espírito, outros pedem isso, outros pedem aquilo. Mas nós, que o amamos tanto, sabemos que Ele nos pode dar tantas coisas, porque tudo quanto pedimos ao Pai em seu nome, Ele nos atenderia. Pedimos que, para que não conheçamos a morte, essa morte moral que nos aniquila, para que quando estejamos ameaçados pela morte, tenhamos condição de romper essa situação e apresentar-nos vivos diante do olhar da eternidade, junto a todos aqueles que na eternidade da vida se encontram. Evocamos a nossa imortalidade e rogamos a Ele que a possamos utilizar em benefício próprio. Então, assim a gente está encerrando esse momento da nossa reunião da manhã de hoje e vamos partir para o nosso café. Agradecendo a Deus, né, acima de tudo. Que assim seja. Isso era uma sessão espírita, né?
da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor.